gente tem também um grande marco aqui, que é a compra, a aquisição da Atlantic pela Ipiranga. Então, a Ipiranga, que pertence ao Grupo Ultra, ela começou a fazer algumas aquisições, e essa aquisição Atlantic fez com que a Ipiranga conseguisse também aumentar a sua base de postos que ela tinha na época. Então, foi uma compra muito interessante em termos de aquisição de mercado. Na década de 90 também, marcada pelo início das operações das lojas de conveniência. Então, parece uma coisa até meio paradoxal. Nos Estados Unidos, as lojas de conveniência sempre estiveram dentro dos postos de combustíveis. No Brasil, isso levou muito mais tempo, e ainda está levando. A gente, no Brasil, tem cerca de 20% dos postos com loja de conveniência, enquanto mercados mais maduros têm 70%, 80%, até 90% de postos que já têm operação de conveniência. Mas aqui no Brasil, um fato histórico, que começou lá na década de 90, com a entrada do modelo que foi trazido pela Atlantic, que depois foi comprado pela Ipiranga e virou a MPM, né? Mas a Esso, ela já tinha um modelo de loja que chamava Hang Tiger, e também, então, esses também já atuavam no Brasil. Então, esses são o início das operações das lojas de conveniência, e que hoje fazem parte do mix, né? Fazem parte da oferta de valor para o cliente. O cliente que vai até o posto, ele espera ter uma loja de conveniência, né? Por quê? Porque ele pode comprar outras coisas, ele pode agregar valor naquela jornada de compra, mas que naquela época, então, estava bastante no início. Em 1997, também algo que marca um fato histórico no nosso Brasil é a criação da ANP, né? A criação da ANP, que foi um órgão criado exatamente para fazer a regulação do mercado. Então, após a criação da ANP, o nosso mercado ele ficou muito mais regulado e regulamentado, né? Então, foram criadas, até hoje estão sendo criadas todas as normas, né, todas as portarias para fazer com que o nosso mercado chegue num nível que hoje é considerado um nível até uma referência mundial. Agora, já chegando aí nos anos 2000, a gente tem a entrada dos carros com tecnologia flex fuel, né? Então, falamos que tínhamos o etanol, né, que entrou o carro a álcool em 1979, mas era muito arriscado você ter um carro só a álcool. Você ficava muito refém da tecnologia, né, que era uma tecnologia que tinha que ser desenvolvida dentro do Brasil, e principalmente refém do commodity do etanol, que vem da cana, e que está no mesmo mercado de açúcar. Então, qualquer oscilação nesse mercado, o preço do etanol pode ser ou não ser competitivo. E para combater isso e agregar valor ainda mais à nossa indústria nacional, no início dos anos 2000, foi lançada a tecnologia Flex Fuel, em que você tem o carro com a possibilidade de 2 combustíveis, né? E que aí você pode escolher de acordo com o melhor preço ou com a sua consciência ambiental. Isso ficou tão importante que hoje 80% da frota brasileira ela é flex fuel. Então, mostra também que foi uma estratégia muito acertada. Aqui a gente tem também a compra da Texaco pela Ipiranga. Então, lembra que a Ipiranga já tinha comprado a Atlantic? Pois é, ela comprou também a Texaco. Então, para aqueles que são um pouquinho mais antigos, lembram dos postos Texaco, né, que eram muito fortes e que não existem mais. E essa compra foi uma compra de 1,16 bilhões de reais. Foram uma das maiores compras de empresas listadas na Bolsa naquela época, né? E ela conseguiu acrescentar mais de 2.000 postos à sua base de postos. Olha só que aquisição estratégica, né? Para uma rede que quer crescer, você fazer uma fusão ou uma aquisição e aumentar 2.000 pontos de venda, com certeza deve ter sido muito estratégico e agregou muito valor para a Ipiranga, né? Uma empresa que a gente conhece hoje pela sua marca e principalmente pela sua excelente publicidade. Nos anos 2000 também nós temos regulamentação por parte do CONAMA
das leis ambiental. Então, isso é muito importante, pessoal. Olha só, em 2000, que a gente começou a parar e olhar qual é o agente mais poluidor do mundo. Venda de combustível, manipulação de combustível, armazenamento de combustível, tudo que envolve combustível, né, ele gera uma poluição enorme. E em 2000, a gente, via CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, foi criado todas as normas, como que um posto deve fazer a sua instalação, como que a indústria que fornece os equipamentos tem que ter uma regulamentação, né? Entrou as leis da ABNT, né? O Inmetro fazendo também a regulamentação, enfim, tudo que a gente tem hoje de normas ambientais e que colocam o Brasil num lugar de destaque no mundo, né? No segmento de postos, veio a partir do estabelecimento dos cuidados ambientais da norma CONAMA 273 do ano 2000. Na década, então, de 2000 também, a gente começou a trabalhar com a informatização dos postos de combustíveis, né? Você imagina que agora já era possível você cadastrar todos os clientes, você ter acesso ao comportamento de compras, né? Você ter acesso via computador registrado de tudo que você vende. Então, os sistemas de automações, né, que hoje fazem parte do nosso dia a dia, eles se consolidaram a partir também da entrada do início dos anos 2000, e hoje são obrigatórios. Hoje todos os postos têm os seus sistemas de automação que oferecem inúmeras ferramentas para melhorar a gestão. O sistema de automação, ele também permitiu a adoção de mais uma estratégia, que foi os programas de fidelidade. Porque no momento que você conseguia cadastrar os clientes e ter acesso desses clientes dentro de um banco de dados, você poderia e pode, né, identificar quais são esses clientes que são mais interessantes, recompensá-los pela sua fidelidade ao seu posto e premiar ele pelo volume de compras. E a Ipiranga, ela foi também a pioneira no programa de fidelidade no Brasil, com o programa Quilômetros de Vantagem, que existe até hoje, com mais de 40 milhões de clientes ativos na sua base do seu cartão Quilômetro de Vantagem. Então, também marca aí a questão da tecnologia à disposição para fazer o relacionamento com o cliente e fazer com que o seu posto se destaque. Né? Nós, novamente, temos uma evolução da arquitetura também a partir do ano 2000, principalmente voltado para o uso da sustentabilidade, de elementos que valorizam a luz natural, de placas de captação de luz solar, de captação de água da chuva, enfim, porque os postos eles estão se estruturando também para o abastecimento dos carros elétricos. Então, isso vem mudando muito o layout dos postos. O conceito de sustentabilidade, ele passa a ser um fator essencial. Então, o posto, como agente poluidor, ele vai deixar de existir e vai sobreviver aquele posto ecossustentável, ou aquele posto ambiental, em que ele consegue fazer uma operação sem causar dano ao meio ambiente, né? E fazendo com que aquelas pessoas que estão consumindo combustível fóssil não se sintam tão culpadas, né? Então, um posto que faz a adoção das energias, como eu falei, energia solar, do reuso da água, de todo o cuidado ambiental, ele acaba sendo mais valorizado por os clientes que têm essa preocupação. Até chegando no modelo que a gente conhece hoje, que é a estação de serviços. O posto moderno é aquele posto que vende combustível, mas que também valoriza cada metro quadrado da sua instalação para oferecer outros produtos e serviços. Aquele cliente que vai até o posto, ele espera ter outras facilidades, ele espera aproveitar aquele tempo para fazer outras coisas. E esse tempo também tende a aumentar. Hoje, por exemplo, para fazer um carregamento de um carro elétrico, você fica em torno de 40 minutos. E aí, o que você vai fazer nesses 40 minutos?
Se atualmente o cliente na pista fica 5 minutos e já reclama, então a estação de serviço ele vem exatamente para oferecer outros serviços para esse cliente. Então, o cliente que for até o posto abastecer, não só na questão do veículo elétrico, mas hoje, no nosso modelo atual, ele vai abastecer, mas se ele encontrar uma padaria, ele vai comprar o pão, se ele encontrar uma farmácia, ele vai comprar um remédio, se ele encontrar um salão de beleza, pode ser que ele corte o cabelo, se ele encontrar uma loja de celular, ele pode aproveitar aquele tempo para comprar uma capinha de celular, se ele encontrar um restaurante que venda sushi, ele pode estacionar o carro depois de abastecer e comer o sushi com a sua esposa, com o seu namorado, enfim. A estação de serviço, ela oferece o que o posto tem de melhor, que é a sua localização. Os postos estão sempre localizados nas melhores esquinas, nos pontos mais centrais da cidade, nos melhores locais na BR, e isso faz com que a gente consiga oferecer muito mais do que o combustível. Então, a estação de serviço é exatamente isso, é maximizar o tempo do cliente oferecendo outras coisas, ao mesmo tempo que a gente também começa a ter, o dono do posto começa a ter outras fontes de receitas. E isso vem ao encontro, então, da mudança desse consumidor. Esse consumidor que muitas vezes já não está mais preocupado em ter o seu carro, né, aquele sonho de consumo do jovem, né, que era 18 anos, tirar a carteira de motorista e trabalhar para ter o carro dele, ele já não é mais um sonho tão comum assim. Muitas vezes esse jovem ele quer estudar fora, ele quer fazer um mochilão, ele quer pegar aquele dinheiro que iria para o carro para investir na universidade, né? Por quê? Porque ele tem outras formas de mobilidade. Não é que ele não quer mais andar de carro, mas ele pode ir de Uber, ou ele pode se locomover de patinete, né? Mudança dos consumidores também com relação ao seu local de trabalho, né? Após o Covid, com a questão do home office, as pessoas trabalhando em casa. Então, aquele cliente que ia até o posto, porque ele se deslocava todos os dias da semana, de casa até o trabalho, do trabalho até casa, hoje ele se desloca talvez uma ou duas vezes no home office, part-time, né? Mas ele pode ir até o posto para tomar um café expresso, para fazer uma reunião com clientes, para usar um cowork se tiver lá, para usar um Wi-Fi se ele precisar, né? Então, os clientes estão mudando, né? E a gente tem que mudar também junto com eles. Postos cada vez mais voltados para esse relacionamento com o cliente, utilizando ferramentas próprias, como os aplicativos, né? Então, esses aplicativos conseguem fazer com que o cliente possa comprar o combustível antes de sair de casa, que o cliente possa ter um programa de fidelidade, que ele vai ter algum tipo de recompensa. E o que está muito na moda também, hoje, é a questão do cashback, né? Em que ele consegue usar o aplicativo para fazer o pagamento e já receber o cashback. Então, aplicativos próprios são uma forma de relacionamento direto com o cliente, e muitos postos estão usando essa alternativa. Postos também estão virando bancos, né? Por quê? Porque a gente tem o cliente dentro do nosso estabelecimento, né? Então, como eu falei, maximizar a jornada de compra. Se o cliente está indo até o posto e tiver a possibilidade de retirar dinheiro, de pagar uma conta, de resolver qualquer problema que ele tiver, ele vai fazer isso. Ele não vai precisar mais se deslocar até o centro, ele vai fazer onde estiver mais perto da casa dele. E os postos estão muito antenados nessa oportunidade, né, oferecendo também esses serviços financeiros. Né? O que vai ser dos postos? Agora que a gente olhou lá no passado, né, a gente vê que o posto de gasolina, que não é mais posto de gasolina, né, ele já passou por essa evolução, porque ele começou vendendo gasolina, né, depois ele foi ampliando para o diesel, depois ele foi ampliando para o etanol, depois ele foi ampliando para o GNV, e agora ele vai ampliando também para a energia, né? Ele está nessa evolução. Então, o que acontece? Hoje a gente tem novas preocupações, que são preocupações ambientais, um constante avanço tecnológico, e a gente pode esperar o quê? Uma transformação para atender às necessidades das mudanças que acontecem na sociedade. Então, voltando lá naquele início, resgatando aquilo que a gente começou, o posto de combustível vai acabar? Ele não vai acabar. O posto de combustível vai evoluir. E ele vai evoluir até onde?
ele vai evoluir até onde ele atenda uma necessidade do cliente. Se hoje a necessidade for abastecer a gasolina, ok, a gente está atendendo essa necessidade. Se amanhã for abastecer o carro de energia elétrica, ok, vamos mudar para atender energia elétrica. Hidrogênio verde, seja o que for, estaremos atentos nas nossas operações para fazer com que o cliente sempre tenha as suas necessidades atendidas nos nossos estabelecimentos comerciais, que, como eu falei, estão sempre localizados nos pontos mais estratégicos das cidades e das rodovias. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa apresentação, porque eu gostei muito de fazer esse material, deu muito trabalho, né? Foi uma pesquisa intensa que eu fiz, mas eu gostaria que você que está assistindo aí, revisse, se for o caso, para entender que não existe milagre, não existe previsão, não existe bola de cristal para qual será o futuro dos postos. Vamos olhar para o passado, ver que os postos evoluíram até hoje e que eles vão continuar evoluindo, contanto que a gente atenda sempre às necessidades dos clientes. Eu sou Renato, da Brasil Postos. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e vejo vocês no próximo material que vai ser publicado. Até logo mais.